E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje aí eu vou estar fazendo uma segunda parte daquele vídeo ali falando um pouquinho do TCC e de como está sendo aí essa batalha aí na reta final do meu curso, que é o curso de Ciências Biológicas da Unicesumar, e vou estar mostrando por dentro do estúdio o que eu trouxe aí no primeiro vídeo que eu falei. Vou mostrar também para ter a prova, né, pessoal? Para que não fique só, não tá falando, mas não mostrou nada. Vou mostrar por dentro do estúdio aí detalhadamente um pouco da situação, do que eu tô passando, para que vocês entendam também. E como eu disse, abram o olho aí para possíveis problemas que vocês vão talvez enfrentar aí dentro da Unicesumar no futuro. Vou estar mostrando então detalhadamente para vocês. Pessoal, beleza? sem delongas, então vou mostrar para vocês aqui a respeito do TCC, né? Ele é dividido em 3 atividades que se complementam entre si. São 3 templates, mas na verdade é basicamente a mesma coisa porque é o TCC, né? Então, a primeira parte vale 2 pontos, a segunda parte 2 pontos e a última parte, que é o TCC completo, formado por isso aqui também, vale 6 pontos. Então, totalizando 10 pontos. É uma coisa só, né? É um trabalho só. Tá ali, ó, informações sobre a disciplina. Então, o TCC ele é uma disciplina como qualquer outra. E aqui tá o trabalho, né? Aqui eu vou mostrar para vocês a respeito daquela dúvida que eu mandei pro professor. Mandei ali, ó. Professor, segundo o calendário da atividade 1 do TCC, já era para ter saído o feedback, conforme print que manda em anexo. Era para sair no dia 13 do 10, porém até o momento ainda não saiu. Ó, pessoal, ali tem aonde diz nota aí, é o arquivo que eu mandei para ele, mostrando o print. E tá ali, ó, isso eu mandei para ele no dia 18 do 10, né? Era para ter saído essas notas no dia 13. Vou filmar mais de perto aqui. Aí eu coloquei, preciso desse feedback para saber se está tudo ok e seguir com a atividade 2 ou então fazer algum ajuste se necessário. Porque o que acontece, né, pessoal? Como essas atividades elas se complementam entre si, para eu poder ir adiante eu preciso saber se eu tenho que alterar alguma coisa, se algo ficou errado, se deu algum problema, né, pessoal? E aí ele colocou aí, ó, aqui ficou duplicada a mensagem que eu mandei e aqui veio a resposta dele. Ele me respondeu no dia 21, pessoal, eu mandei a mensagem no dia 18. Não há necessidade desse feedback para a realização de sua atividade de estudo 2, pois apenas seu título e seu tema devem ser os mesmos. Do restante atividade de estudo 2, não necessita das devolutivas de sua atividade de estudo 1. Caso tenha, mas eu não falei que necessitava para eu fazer a atividade. Eu disse que sem isso eu não tenho como saber onde eu errei e onde eu acertei, por isso que eu preciso desse feedback. Aí ele colocou ali, caso tenha alguma reclamação quanto à correção, algo pertinente, solicito que entre em contato com a coordenação do curso. É sempre a mesma história, tá, pessoal? Aí eu respondi aí, ó, professor, tenho a sensação que estou sendo boicotado por alguém internamente. É impossível ter tirado 0 nessa atividade, seguindo completamente as orientações. E sobre o feedback, a professora que fez o vídeo com as orientações sobre o TCC deixa claro que é importante levar em consideração o feedback do avaliador para alterar algo se necessário nas próximas etapas, ou seja, na atividade 2 e 3. Se meu trabalho foi zerado, como vou saber o que mudar na segunda atividade sem um feedback? Estou subindo um vídeo no YouTube hoje, onde vou trazer a público esse fato, e farei outros onde vou expor esse e outros erros. Estou cansado de ser prejudicado, já abri chamado eletrônico e me falaram para resolver com o senhor. Agora, o senhor diz para abrir chamado novamente, e isso é a dança das cadeiras. Nunca reprovei e nunca deixei de entregar qualquer atividade, mas estou cansado de erros por parte da universidade. O senhor, salvo engano, é o coordenador do curso. Aqui eu cometi um erro, pessoal, realmente ele não é o coordenador. E no passado me tratou mal em uma de minhas demandas. Eu tenho a mensagem aí gravada, pessoal. Eu fiz uma reclamação com a reitoria da universidade. Desde então passei a enfrentar uma série de problemas de nota, uma série de problemas com notas não lançadas, notas erradas, atraso no lançamento de notas, entre muitos outros problemas. Isso tem se repetido muito para ser apenas coincidência. Se o aluno entrega um trabalho seguindo orientações e seu trabalho recebe nota como nota 0, é direito do aluno saber onde errou. Além disso, vocês têm que cumprir os prazos. Na atividade diz 13 de 10 de 2025, prazo para gabarito e feedback. Então, se não precisasse de feedback, por que então coloca um prazo para dar feedback? Não vejo outro motivo além do que mencionei, para estar passando por tudo isso. E infelizmente vou ter que seguir outro caminho para resolver isso, sem que seja ainda mais prejudicado. E aí, pessoal, eu mando aquele link, né, daquele primeiro vídeo que eu postei aí no YouTube e recebo a resposta
do orientador. Como mencionado acima, sua atividade ainda não foi corrigida. Pessoal, voltem o vídeo, olhem a mensagem do orientador e me digam aonde que ele falou que o meu trabalho ainda não havia sido corrigido. Até porque esse trabalho já foi lançado a nota como 0, né, pessoal? É por isso a minha indignação. Então ele coloca ali, como mencionado acima, sua atividade não foi corrigida. Novamente solicito que caso haja qualquer reclamação, que envie mensagem à coordenação do curso por meio do atendimento eletrônico. Também é importante lembrar que eu não sou o coordenador do curso, sou seu orientador. É por isso que a gente procura, né, pessoal, para tentar ter orientação, que é tudo que eu não estou tendo. Estou te orientando da melhor maneira possível, informando que suas correções ainda não foram realizadas. Olha, afirma uma segunda vez que a minha primeira atividade ainda não foi corrigida. Porém, a nota era para ser lançada até dia 13 do mês de outubro, pessoal. E essa nota foi lançada após essa data, foi lançada no dia 18, porém com nota 0. E aqui ele está afirmando no dia 21 que essa atividade não foi corrigida. Então, como que uma atividade que não foi corrigida foi lançada nota? E foi lançado com atraso, né, pessoal? Que você deve realizar a atividade de estudo 2 sem problemas, pois se trata de uma nova etapa do seu TCC. Pessoal, então, vou mostrar aqui para vocês a questão que eu estou falando aqui, ó. Vou vir aqui. Vocês desculpem, está meio tremido, eu estou só com uma mão segurando aqui, então fica meio difícil. Tá aqui as atividades. Atividade 1, atividade 2, atividade 3. A atividade 1 já foi enviada, né, pessoal? Tinha até o dia 12 e dia 3 era para sair a corretiva. A atividade 2 eu tenho poucos dias para enviar, até o dia 26. E a outra também eu tenho poucos dias, até o dia 10. Essa atividade 3 aqui é o TCC completo, formado por essas duas atividades. Se eu não tenho feedback dessas atividades, e eu, por exemplo, essa atividade aqui, eu recebi a nota 0, apesar dele dizer que não foi corrigida, mas tá lá a nota aparecendo como 0. Essa atividade compõe a atividade 3, bem como a atividade 2 também compõe a atividade 3, pois são uma coisa só. Como que eu vou saber o que eu devo alterar dessa parte aqui, que vai estar aqui dentro, sem receber um feedback? Eu vou mostrar uma outra atividade de outra matéria, só para vocês verem. Olha só, mapa de genética e evolução, pessoal. Outra matéria. Tá aqui, ó. Nota máxima, né? Que a atividade valia 3,50, 3,5 pontos. A nota que eu obtive foi de 1,50. Eu preciso saber aonde eu errei na questão. Como eu vou melhorar enquanto acadêmico sem saber aonde está o erro? Então, o que acontece? Vocês vejam aqui, ó. Data de gabarito e feedback, ó. Barra feedback. 22/9/25. Então, foi me enviado a nota que eu tirei, 1,5. Bem como, vamos rodar aqui. Aqui tem toda a questão. Lá no final da questão, lá embaixo, aqui está o meu arquivo que eu mandei a atividade, a minha resposta. E aqui está o feedback do avaliador mostrando ponto a ponto, ó. Essa parte da questão valia meio ponto, tá lá o meio ponto. Aonde que eu errei? Aqui, ó, no item 4. Caráter de herança mendeliana. Então tá ali, ó, valia 1 ponto e eu não obtive sucesso nessa parte da questão. Então o mediador, ele me dá, o mediador não, o avaliador, ele me dá um retorno, é o feedback. Ele diz, olha, nessa parte aqui tá errado, então eu posso pegar esse item e estudar e ver o que foi que eu errei na minha resposta. E isso, pessoal, isso não acontece só na universidade, até em escola pública. Se você faz uma questão, você faz uma atividade de múltipla escolha, digamos, para o aluno, e o aluno acerta 5 questões e erra 5, ele vai tirar nota 5 na prova. Se você não colocar quais foram os pontos que ele acertou, quais as questões que ele acertou e errou, ele vai chegar e vai dizer, professor, como que eu vou saber aonde eu devo melhorar se o senhor não colocou quais foram as questões que eu errei? Como que eu vou estudar essas questões para aprender aquilo que eu não obtive resultado? Entende, pessoal? Então é um direito do aluno esse feedback aqui. Isso aqui tem em todas as questões. Mas vocês viram ali que o mediador deixou claro que eu não preciso desse feedback para seguir com a minha atividade de TCC, né? Agora eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui embaixo? Atividade 1, TCC e atividade 3. Ou seja, essa aqui é a primeira parte, que ali está aparecendo como nota 0. Então o que acontece? Essa daqui é a primeira parte do meu TCC. Então ela vai estar ali, ó. Não vou mostrar tudo bem detalhadamente, mas ó, objetivo geral, introdução, metodologia e referência. E aí tá as notas, que aos pontos que eles vão avaliar, né, pessoal? Agora eu vou abrir a parte final do meu TCC, pessoal. Olha só. Parte final do meu TCC
Tá aqui, ó. Então o que que acontece? Vou ir lá em cima para vocês verem. Ó, a mesma coisa da atividade 1, porém ele vai ter mais coisas, mas ele vai trazer aquilo lá da atividade 1. Vocês querem ver só? Ó, o título, objetivo geral da pesquisa, tem lá na atividade 1. O resumo já é da atividade 2, se eu não estou enganado. A introdução. Cadê a metodologia? A metodologia que está lá na atividade 1 é a mesma, pessoal. É a mesma, porque é a mesma atividade, é o TCC. Eu tô decorrendo de um mesmo assunto, então não tenho como fazer diferente, é a mesma coisa. Então, se eu errei algo lá na atividade 1, digamos, errei a metodologia. A atividade 1, ela vale 2 pontos. Digamos que eu errei e isso aqui descontou 1 ponto da média da atividade. O professor avaliador, ele vai ter que me mandar o feedback. Enéas, você errou a metade da questão por conta da metodologia. Você fez isso errado. Então, o que acontece? Na atividade 3, que é o TCC completo, eu vou ter que me atentar àqueles pontos que eu recebi o feedback dizendo que estava errado e vou ter que consertá-los. Então, dizer que não precisa de um feedback chega a ser absurdo. Como eu vou saber o que eu errei se eu não tivesse retorno do professor? Se não precisa de feedback, então todas as minhas notas devem ser 10. Entende, pessoal? Olha só. Ó, aqui já está o desenvolvimento. Esse desenvolvimento, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui também está dentro da atividade 2. Então, se na atividade 2 acontecer a mesma coisa, eu não receber feedback, não receber nada, como que eu vou saber se eu acertei ou errei para seguir em frente? Entende? Ó, a mesma coisa aqui embaixo, o final aqui, ó. Referências. Ah, Enéas, lá na atividade 1, por exemplo. Enéas, essa tua referência, da forma como você colocou, tá errada. Você tem que colocar o sobrenome do autor primeiro, a página. Tem uma orientação, eu tô dando um exemplo. Se eu errei algo da referência, eu preciso desse feedback, porque eu vou repetir o erro lá na terceira atividade, que é composta pela primeira e pela segunda. Vocês estão entendendo, pessoal? Então eu fico numa sinuca de bico, fica bem difícil de lidar com essa situação. Eu vou abrir a atividade 1 aqui, ó, para vocês verem o que eu tô falando, ó. Então o que acontece? Eu já enviei essa atividade, ó. Tá aqui embaixo o arquivo, ó, atividade 1 TCC Enéas Trento Doc. Foi o documento que eu enviei. O que acontece? Aqui embaixo já era para ter saído um feedback dizendo a minha nota e os motivos de tal nota. Porque o que acontece? Ele disse ali, vocês viram na resposta dele do dia 21, pessoal, que essa atividade minha, essa atividade número 1, ainda não foi corrigida. Ou seja, se não foi corrigida, não pode ter nota. Quando a gente tem uma atividade que ainda não foi corrigida, aqui não pode aparecer 0. Aqui aparece 2 hífen, 2 risquinhos, mostrando que está aguardando a nota. Então tá ali, ó, nota máxima, atividade vale 2 pontos, nota obtida 0. Entendeu? E aqui data, ó, data de gabarito e feedback, ou seja, a resposta e o feedback. Feedback, pessoal, é junto aqui, ó. Não é gabarito ou feedback. Gabarito e quem sabe feedback é gabarito barra feedback. Eles têm que dar o gabarito, ou seja, se a questão é múltipla escolha, tem que colocar as questões que foi errada e acertada. Nesse caso aqui, como é uma atividade descritiva, né, pessoal, que eu tô ali escrevendo, desenvolvendo meu trabalho, então o feedback ele é imprescindível pro sucesso do acadêmico. O professor avaliador ele tem que mandar esse feedback, é obrigado a mandar esse feedback. Essa desculpa aí de não há necessidade, pessoal, isso daí é só desculpa. É só desculpa. Eu tô dizendo que eu preciso desse feedback. Eu preciso receber esse feedback para desenvolver a atividade número 3 lá na frente, como eu disse. Atividade 2 e atividade 1 complementa a atividade 3. Então, se eu errei na 1 e na 2, é por isso que elas valem menos pontos. Elas valem, cada uma vale 2 pontos. E por que que a atividade, a última atividade, a 3, aqui, ó, pessoal, por que que a atividade 3, ela vale 6 pontos? Quer ver? Deixa eu ver. Ela nem abre ainda, ó, tá para abrir. Mas por que que ela vale 6 pontos, enquanto essa aqui e essa aqui, cada uma vale 2 pontos? Justamente porque se eu errar alguma coisa aqui, vai vir um feedback disso aqui para que eu não erre aqui, pessoal. Ó, lá tá aparecendo nota 0. O professor disse que não foi corrigido, mas tá aparecendo nota 0. Se isso se repetir aqui, esse erro, um erro bem crasso, se repetir aqui, eu ficar com 2 notas 0 aqui, o meu TCC todo só vai valer 6 pontos, e 6 é a média mínima. Então, como que eu vou garantir 6 pontos aqui para ser aprovado, se aqui as 2 foram zeradas, e eu não recebi um feedback para fazer algo diferente? Fica impossível, né, pessoal? Então, é uma situação assim bem lamentável, ó, que eu tô passando, olha, é para arrancar os cabelos, pessoal.
Pessoal, então como eu mostrei para vocês aí por dentro do estúdio, vocês podem ver a situação que está acontecendo, né? Vocês viram ali a resposta do mediador, infelizmente respondendo dessa maneira aí, bem superficial e simplesmente dizendo que não precisa de feedback, né? Então vocês viram aí, se vocês tiverem com uma dúvida, vocês receberem uma nota negativa ou após o prazo, talvez vocês vão ter que lidar com uma situação dessa, né? Vocês vão ficar no escuro. Agora eu preciso desenvolver a minha atividade 2 e a minha atividade 3, como eu mostrei ali para vocês, essas atividades se complementam porque a matéria em si é o TCC, entende? Então para eu chegar lá naquela última parte que vale os 6 pontos, eu preciso passar por essas outras duas atividades. Então como eu mostrei ali para vocês, para eu saber se aquela última parte que vale a maior parte da minha nota tá correta e eu posso enviar, eu preciso saber como eu fui nas primeiras atividades. Porque se eu não fui bem em uma dessas partes da atividade, na 1, por exemplo, que eu não recebi esse feedback, eu preciso saber o que eu devo alterar. Ele diz ali na mensagem, como vocês puderam ver, que essa minha atividade ainda não foi corrigida, então há esperança de que seja corrigida e a nota venha correta. Porém, pessoal, a nota está lançada, a nota está lá como 0. Eu imagino que essa nota 0 foi uma nota automática que o sistema lançou. Só que é aquele negócio, até eu provar que focinho de porco não é tomada, quem está tomando choque sou eu. Quem está passando dor de cabeça, perdendo sono, se incomodando sou eu. Tendo que abrir chamado, procurando mediador para tentar conversar e ver se resolve alguma coisa. Vocês perceberam aí que a nossa relação aí entre acadêmico e mediador, ela já é meia conturbada e já vem do passado, já da época dos estágios. Eu nunca tive problema com outros mediadores, não vou mencionar nomes aqui, mas tive excelentes mediadoras. E infelizmente com esse mediador não sei por quê, foi desde do primeiro estágio que eu passei e ele era o mediador. Eu levantei algumas questões que ele me respondeu de uma maneira muito superficial, eu não gostei e falei que a forma como ele me respondeu infelizmente não estava me ajudando. E ele respondeu com ironia, com deboche, depois ele disse que se eu estava achando que ele era grosso e tal, que eu deveria reclamar com alguém, foi o que eu fiz, reclamei com a reitoria da universidade. Só que, não sei, coincidentemente, após isso, eu venho passando por uma série de problemas assim. Falta de lançamento de nota, nota errada, matéria que eu já fiz, que eu já fui aprovado, sendo lançada novamente para eu fazer. Então eu não estou aqui levantando uma acusação, porém, como eu disse, eu acho muito suspeito ter acontecido isso e estar acontecendo isso comigo durante todo esse tempo. Sendo que antes eu nunca passei por isso na universidade. Então, quando eu vou ali e faço uma reclamação no Reclame Aqui, o prazo médio de resposta da Unicesumar é de 18 dias. Vocês viram ali que o prazo para eu enviar a segunda atividade é dia 26, hoje é dia 22. Então eu tenho 4 dias. Eu aguardava uma resposta, Enéas, a gente está encaminhando seu feedback e tal. Não tem resposta e eu vou ter que aguardar. Quando essa resposta sai, pessoal, normalmente a matéria já correu. Se for para perder a matéria, você já perdeu, entende? Então, pense muito bem quem está pensando em entrar. Eu indiquei pessoas para entrar, inclusive no mês de agosto, indiquei alguém da minha família que começou o curso de Educação Física, eu sou do curso de Ciências Biológicas, e teria outras pessoas para indicar que estão me perguntando o que eu estou achando, que eu estou na reta final e tal. E eu sempre falei muito bem na Unicesumar e sempre indiquei. Mas nessa reta final, esse último ano tem se tornado um suplício. Então, converse, quem está pensando em entrar, converse com pessoas que estão há bastante tempo já na universidade, como é o meu caso, para saber quais são as experiências dessa pessoa. E também quem está aí terminando o primeiro ano, para ver como é que tá, se tá legal, se isso é algo exclusivo no último ano. Porque é complicado, dá uma impressão também que querem que a gente perca a matéria, parece que para pagar novamente, fazer novamente, sabe? É um jeito meio que de retardar o aluno, porque eu não consigo entender que isso seja algo assim acidental, que acidentes acontecem, pessoal. Eu sei que a demanda é grande e tal, e pode acontecer uma demora, às vezes, em alguma coisa ou algum erro de sistema, mas quando isso se torna recorrente, mês a mês, matéria a matéria, módulo a módulo, isso destrói toda a confiança que o aluno, o acadêmico tem na universidade. A boa imagem que a universidade construiu nos 3 primeiros anos comigo está sendo destruída no último ano. Então, hoje,
quando alguém me pergunta assim, você indica entrar na Unicesumar? Se me perguntasse há 1 ano e meio atrás, eu diria, entra sem dúvida, porque essa é a segunda formação que eu tenho. Eu já me formei em gestão ambiental numa outra universidade, como eu falei num vídeo anterior, e eu não tenho reclamação dessa outra universidade. Porém, o ensino da Unicesumar é muito bom, e eu sempre indiquei, vesti a camisa e falei muito bem. Porém, pessoal, nem só de ensino vive o acadêmico, a gente também precisa disso aqui, ó, do tete a tete, da conversa, da resolução de problema pessoal, entende? Você, problema pessoal que eu digo assim, tratar pessoalmente e resolver problemas internos que você está tendo com a universidade. Então não é só o ensino é bom, a gente tem excelentes professores, excelentes mestres, porém, esse atendimento, quando você tem um problema, se chegar de vir um boleto mais caro, você fazer uma contestação, prepara, pessoal, você vai ter que abrir chamado, o chamado você vai ter que fazer 4, 5 chamados, às vezes não é respondido. Eu tenho, nesse tempo que eu tô aí de faculdade, se eu não me engano, acho que 22, 25 chamados, e eu tenho alguns que não foram respondidos. E normalmente a resposta vem através da reclamação lá no Reclame Aqui, porque aí a universidade é exposta. A nota da universidade, quando eu entrei no Reclame Aqui, ela tinha uma nota bem melhor. Hoje a nota já está bem mais baixa, acho que está 6 ponto alguma coisa. Então já não é uma nota muito boa, entende? Eles demoram muito para responder. Quando respondem, às vezes já é tarde demais, porque quando é questão de matéria e tal, já passou do prazo. Então, pensem bem. Eu vou fazer outros vídeos. Tudo que eu falei aqui, como eu disse, eu mostrei. Eu tenho outras coisas para mostrar. Vou trazer, não me importo com visualização, se 10 pessoas vai assistir, 15 pessoas ou 2 pessoas. Se eu conseguir evitar de alguém passar pela mesma situação que eu passei, eu acho que isso já está excelente, pessoal. Não quero que ninguém se dedique como eu me dediquei durante um curso todo para chegar lá no final e você começar a nadar contra a maré, melhor dizendo, e ficar essa impressão que a universidade está jogando contra o acadêmico. Isso aí é péssimo, pessoal. Beleza? Eu peço desculpa aí, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas quem for assistir, eu tenho certeza que é porque realmente está interessado e quer saber como é estudar na Unicesumar. Eu estou passando aqui as minhas experiências. Não estou falando de colegas, de outros alunos, estou falando das minhas experiências e o que está acontecendo nessa reta final do curso. Fechou, pessoal? Até um próximo vídeo aí. Aguardem que eu vou estar trazendo mais algumas coisas para mostrar referente a isso. Quem tiver na dúvida de se entra ou não entra nessa universidade, aguardem, eu vou estar trazendo mais coisas.